Está no ar o programa Você Melhor com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de domingo para você. Começa agora o Você Melhor na Band, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência em todo o estado. Siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e vocêmelhor.tv. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Café da manhã para emagrecer. Saiba o que comer na primeira refeição do dia para perder peso com a nutricionista funcional Marcela Ávila. Toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, é uma substância com várias aplicações na saúde. Entenda mais com a doutora Maria Laura de Oliveira. Menopausa, uma fase em que o corpo feminino passa por uma série de transformações que impactam o dia a dia das mulheres. A ginecologista doutora Fabiana Lana traz as informações. Dor lombar. Provavelmente você já conheceu alguém que tenha tido esse problema. Saiba como se tratar com a fisioterapeuta Paula de Souza. Um procedimento minimamente invasivo para tratar uma série de doenças. É a cirurgia endoscópica. O ortopedista Tiago Falsi explica o procedimento. Tecnologias em tratamentos dentários. Uma série de equipamentos tem ajudado a conquistar um sorriso harmônico. Veja com o cirurgião dentista Dr. Reinaldo Miranda. Você sabe quanto tempo cada bebê deve mamar no peito da mãe? Cada um tem um tempo. Quem explica melhor é a enfermeira obstetra Nina Deli. Um conjunto de sintomas, incluindo dor e dormência nas mãos. Você pode estar com a chamada síndrome do túnel do carpo. O médico ortopedista Dr. Paulo Randal explica tudo pra gente. Agora no Você Melhor na Band. Café da manhã para emagrecer. Proteínas, ovos, iogurtes, pães. Sabia que esses outros alimentos podem te ajudar a perder peso? É o que vamos ver com a nutricionista Marcela Ávila. Acompanhe. Bom dia, com muita alegria para você, Gui, para você aí de casa. Hoje o tema é café da manhã para quem quer emagrecer. Devo tomar café da manhã ou devo pular o café da manhã? O café da manhã pode ser uma refeição muito importante se você tem fome de manhã. Se você não sente vontade de comer, tudo bem você pular o café da manhã. Você tem que entender as suas necessidades. Se você em jejum consome alimentos de alto índice glicêmico, você ganha peso durante todo o dia, mesmo se você passar fome. Os principais alimentos que não podem faltar no café da manhã de quem quer emagrecer: ponto 1, proteínas. Um iogurte natural ou uma coalhada. Os queijos são excelentes alimentos para o café da manhã. Ovos são excelentes alimentos, ou pães feitos de farinha de aveia ou farinha de amêndoas são ótimas opções. Já suco de frutas ou mesmo bolachinha água e sal ou torradinhas são péssimas opções, porque a qualidade desses alimentos é baixa, ele não tem valor nutricional, ele é uma caloria vazia e vai fazer você ganhar peso e aumentar a sua fome. Inclua esses alimentos na sua vida e você verá que a sua fome reduz. Lá à noite você vai ter menos fome e também você vai ter mais energia e emagrecer muito mais rápido. Combinado? A substância ficou conhecida por seu efeito na prevenção e tratamento de rugas e linhas de expressão. Estamos falando da toxina botulínica, conhecida como Botox. Quem fala sobre o assunto é a doutora Maria Laura de Oliveira. Confira. Vamos falar hoje sobre Botox com a doutora Maria Laura de Oliveira. Ela é biomédica e esteta. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Doutora, explica pra gente o que é o Botox. O Botox, a aplicação da toxina botulínica, tem como finalidade amenizar as linhas de expressões já formadas no rosto do paciente e também agir de forma preventiva, com o objetivo de inibir o surgimento de novas linhas de expressão na face do paciente. Qual que é a indicação da toxina botulínica? É indicado que o paciente comece a aplicar a toxina botulínica a partir dos 25 aos 28 anos de idade, onde a gente vai agir da forma preventiva, podendo também aplicar em idades mais avançadas, onde a gente vai tratar as linhas de expressões já formadas
e amenizar os surgimentos de novas linhas de expressão. Como que é feito o procedimento? Então, o procedimento é feito após a gente fazer a avaliação do rosto do paciente. É bem tranquilo de ser feita, basicamente indolor, e o paciente ele faz a aplicação em consultório e após 15 a 21 dias ele retorna para uma reavaliação, onde a gente vai ver se precisa de algum ponto de retoque ou não. Existe, doutora, alguma contraindicação? Sim, não devemos aplicar a toxina botulínica em paciente gestante ou na fase de lactação, que é a fase de amamentação. Uma outra contraindicação é que pacientes que são alérgicos à albumina, que é a proteína do ovo, ou a frutos do mar, a gente tem produtos específicos que são aplicados. Então, isso deve ser passado para o profissional na fase de anamnese, que é onde a gente explica para o paciente todo o processo da aplicação da toxina botulínica. Doutora, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa Você Melhor. Eu que agradeço pelo convite. Caso vocês queiram agendar, tirar alguma dúvida, eu atendo no interior de Minas, na região de Diamantina. Pode entrar em contato comigo que será um prazer te receber. Entre os 45 e 55 anos, as mulheres vivem uma nova fase da sua vida, a menopausa, uma fase marcada por inúmeras mudanças no corpo, que podem alterar a qualidade de vida. Quem fala sobre o tema é a médica ginecologista a doutora Fabiana Lana. Vamos ver. Hora de bater um papo com a doutora Fabiana Lana, médica ginecologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana. Agradeço muito o convite e espero poder desmistificar um pouco esse tema e ajudar com conteúdo de confiança. O que é a menopausa e quais são os sintomas que a mulher começa a sentir nesse período? A menopausa é a data da última menstruação da mulher. Então a gente tem que entender que esse diagnóstico é um diagnóstico retroativo. Nós só vamos perceber que estamos na menopausa 1 ano depois da última menstruação. E na verdade nós temos muitos sintomas que começam muito antes desta data, que é o que a gente chama de fase de climatério, onde a gente já percebe os déficits hormonais. Então, o principal sintoma da menopausa, do climatério, são os calores, os fogachos. Mas nós temos uma lista de mais de 70 sintomas associados ao climatério e menopausa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em mudança do humor, irritabilidade, tendência à depressão, mudança na qualidade do sono, uma pessoa que dormia bem começa a despertar de madrugada, começa a ter dificuldade para dormir, ressecamento vaginal, entre vários outros sintomas. Doutora, e o que a mulher pode fazer diante dessa situação? Então é muito importante fazer uma consulta ginecológica muito investigativa, né? O ginecologista vai estudar riscos, benefícios, vamos fazer exames de imagem, exames hormonais para avaliar. A reposição hormonal, quando ela é bem indicada, em doses corretas, pela via correta, ela é extremamente benéfica. Os benefícios superam em muito os riscos. E aí a gente tem que pensar numa coisa que chama janela de oportunidade. A janela de oportunidade é considerada os 10 primeiros anos após a menopausa. Neste período, é ideal iniciar a reposição hormonal. Doutora Fabiana, muito obrigada pela presença e pelas informações aqui no Você Melhor. Primeiro, agradeço muito o convite, uma felicidade estar aqui. É um assunto vasto, aqui, logicamente, nós falamos um pouquinho, mas vale a pena consultar, conversar com seu médico, tirar as dúvidas, para a gente tirar esses medos e mudar, poder ajudar as mulheres nessa fase que precisam de qualidade de vida. Também conhecida como lombalgia, a dor lombar incomoda muita gente. Pode ser causada por uma série de fatores, por isso é preciso estar atento aos sintomas. É o que vamos saber agora com a fisioterapeuta Paula de Souza. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada, Rafa, pelo convite do Você Melhor da Band. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema tão importante. Como é provocada a dor lombar e quais os sintomas, Paula? Então, Rafaela, o consenso científico atual é de que a dor lombar ela é multifatorial e 2 individual, ou seja, são vários fatores e atinge a cada pessoa de uma forma diferente. Por isso que é importante a gente entender o contexto do indivíduo, para saber qual conjunto específico de fatores está atuando naquele caso especial. O fato é que os casos estão aumentando. Nos últimos 30 anos, aumentou o número de casos de dor lombar no mundo inteiro em 60%. Inclusive, no ano passado, aqui no Brasil, dor lombar e hérnia de disco foram as 2 principais causas de licença médica do trabalho. Qual o tratamento para aliviar a dor?
Então, apesar de muito comum, 95% dos casos de dor lombar são tratadas com eficácia pela fisioterapia. Então, o consenso atual científico é de que, em casos de dor lombar, a pessoa precisa sair do sedentarismo, praticar alguma atividade física, principalmente aquelas que envolvem fortalecimento, flexibilidade, controle da musculatura, e entender que a coluna é uma região forte. Com essas orientações, a pessoa pode ter uma vida completamente normal. Paula, muito obrigada pela sua presença aqui no Você Melhor. Para finalizar, conta pra gente como evitar a dor lombar. Estilo de vida saudável. A mesma combinação poderosa que protege contra o câncer, que é não fumar, não ser sedentário, também ajuda a prevenir dor lombar. Consciência corporal, você aprender a perceber e a reagir com os sinais que o seu corpo está te dando, como de sobrecarga muscular, como carregar corretamente um peso, principalmente aquele que você não está acostumado. Se você tem mais dúvidas sobre dor lombar, se você sofre com esse problema, pode olhar nas minhas redes sociais aqui, Pilates em Casa BH, que você vai encontrar mais orientações para te ajudar. Um procedimento que veio para mudar a história no tratamento de várias doenças, como a hérnia de disco, por exemplo. É a cirurgia endoscópica. O ortopedista Dr. Thiago Falsi fala sobre o procedimento, que é minimamente invasivo. Seja muito bem-vindo, Dr. Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Vai ser um prazer falar um pouco sobre a cirurgia endoscópica da coluna. Doutor, o que é a cirurgia endoscópica? A cirurgia endoscópica é um procedimento que mudou o caminho da cirurgia da coluna nos últimos anos. É um procedimento que é feito com uma pequena incisão, e nessa pequena incisão da pele nós introduzimos um aparelho que é o endoscópio. E por este aparelho nós conseguimos introduzir cânulas, pinças, materiais especiais que nós conseguimos fazer a cirurgia do paciente. Por quê? Na ponta desse endoscópio ele é ligado a um computador que nos dá a imagem ampliada da coluna. E essa cirurgia endoscópica ela é chamada de minimamente invasiva, por causa desse pequeno acesso e da capacidade de fazer a mesma cirurgia, porém com mais confiança e com mais segurança para o paciente. Quais são as indicações para esse procedimento? As indicações elas são diversas, desde as mais conhecidas como hérnia de disco, aquelas compressões de nervo ciático, aquela dorzinha chata que vai para a perna. Podemos tratar também alguns tipos de tumores da coluna, aquelas infecções de coluna, da tão temível síndrome de caldequina e as mais diversas patologias, trazendo muito benefício para o paciente. Doutor, e quais os benefícios desse procedimento? Porque o acesso de pele é muito pequeno, em torno de 8 milímetros. E com isso eu vou ter um menor sangramento, uma menor agressão cirúrgica. Então os benefícios hoje eles superam a qualquer outro tipo de procedimento de coluna quando bem indicado. Doutor Thiago, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui no Você Melhor conosco. Agradeço muito o convite de vocês por participar deste quadro. Faço parte da Clinorto BH, uma clínica que está situada aqui na Avenida Contorno 5057, uma clínica que está há 30 anos no mercado da ortopedia neste mesmo local. Em especial, eu deixo aqui um recado para visitar o meu site e o meu Instagram, que vão estar aqui no link da reportagem. Eficiência, precisão e rapidez, tanto no diagnóstico quanto no processo. É a odontologia revolucionando com as novas tecnologias. O cirurgião dentista Dr. Reinaldo Miranda fala o que há de mais moderno nos tratamentos dentários. Acompanhe. Seja muito bem-vindo, Dr. Reinaldo. Obrigado, Rafa. Quais são as mais recentes tecnologias em tratamentos dentários? Com o mais recente, a gente pode colocar o scanner, a impressora 3D e também a parte de microscopia avançada, onde a gente consegue fazer tanto tratamentos mais avançados como diagnósticos mais avançados de doenças. Além disso, a gente tem também uma câmera intraoral de alta resolução, onde a gente também consegue visualizar alguns problemas que simplesmente a olho nu dentro da nossa clínica a gente nunca poderia ver, porque a gente não tem a capacidade, a luminosidade para a gente poder ver o que a câmera mostra para a gente. Doutor, em quais procedimentos nós podemos utilizar esses recursos? A gente pode utilizar basicamente em todos os procedimentos esses recursos. Logicamente, a câmera ajuda muito a gente na parte do diagnóstico da prevenção de doenças. Já o scanner, ele faz também, ajuda a gente num correto diagnóstico, mas também da parte oclusal, de uma parte estética
e também no desenvolvimento de trabalhos com maior rapidez e precisão quando a gente está trabalhando em reabilitações dentárias. Doutor Reinaldo, muito obrigada por sua presença aqui no Você Melhor. E para finalizar, conta pra gente quais são os benefícios que o paciente tem com essas tecnologias. Eu que agradeço o convite da equipe do Você Melhor, aqui da Band. Então, com essas ferramentas, a gente consegue realmente otimizar o tempo do dentista e do cliente, de modo que a gente é mais assertivo e consegue também fazer com mais rapidez esse trabalho e com mais qualidade, logicamente. Então, hoje a gente tem uma clínica onde a gente atende na cidade de Patinga, né? Onde a gente tem toda essa gama de tecnologia, a gente está aberto lá a receber todos vocês e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, e vai ser um grande prazer recebê-los na nossa clínica. Afinal, é preciso marcar o tempo que o bebê fica no peito? A resposta é não. Cada bebê terá o seu tempo. O importante é ele ficar satisfeito. Esse é o assunto de hoje na coluna da enfermeira obstetra Nina Deli. Bom dia, Gui. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar 4 mitos da amamentação. O primeiro e o mais falado é: existe leite fraco? Não. O leite humano, ele tem um alto valor nutricional, ele é rico em nutrientes, proteínas, gorduras, células de defesa que protegem o seu bebê e que não encontramos em leites artificiais. Quando o bebê gripa, o corpo da mãe produz exatamente o leite necessário para ajudar a combater o resfriado. Segundo mito e mais falado é: o bebê precisa mamar 20 minutos em cada peito? Não. Cada bebê vai demandar um tempo no peito e fora do peito. Alguns vão mamar mais rápidos e ativos e outros irão demorar um pouco mais. Conforme os dias vão passando, você conseguirá entender melhor o comportamento do seu bebê. Cada bebê tem o seu tempo. Terceiro, peito pequeno deve ter pouco leite. Mito: o tamanho do peito não tem a ver com a quantidade de leite. O que vai interferir em ter uma boa produção é a frequência que esse bebê vai ao peito. Quarta e última e mais falada: para amamentar é preciso calejar, vai doer? Mito: não precisa doer. Na dúvida, procure uma consultora de amamentação. Meu Instagram é Materninar. Um abraço e até um próximo encontro. Uma dor seguida de dormência, formigamento e sensação de queimação nos dedos indicador, médio, anelar e polegar. É a chamada síndrome do túnel do carpo. Entenda melhor com o médico ortopedista Dr. Paulo Randal. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao Você Melhor. Bom dia, obrigado. O que é a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome compressiva que a gente fala. O nervo mediano passa na palma da mão, o ligamento ele faz uma compressão sobre o nervo que dá a sensibilidade do polegar, do indicador, do dedo médio e da face radial, que a gente fala do dedo anelar. Os sintomas geralmente são associados com dormência, dor, perda de força, que pode evoluir até uma atrofia nos casos mais graves. Costuma acometer mulheres após a menopausa, mulheres durante a gravidez, inclusive, geralmente trabalhadores braçais que têm o trabalho associado a vibrações. Doutor, e como combater a doença? A doença ela pode ser combatida se a gente tirar a causa, que seriam principalmente doenças endócrino-metabólicas, como diabetes, hipotireoidismo. Em mulheres após a menopausa, fazer o tratamento para não ter uma queda hormonal muito grande. Em funcionários que têm o trabalho com muita vibração, alguns EPIs, equipamentos de proteção individual que podem ser evitados. E mulheres, quando estão na gravidez, alguns cuidados que o ginecologista também pode auxiliar. E como que funciona o tratamento, doutor? Pode ser feito de duas formas, Tem o tratamento conservador, ou não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico. Inicialmente, a gente sempre tenta o tratamento conservador. De 3 a 6 meses, a gente pode tratar inicialmente usando splints, imobilizadores noturnos, esses que a gente acha geralmente em lojas ortopédicas, até em farmácias, e a gente vai usar ele à noite. Por quê? Porque à noite, a flexão do punho e às vezes simplesmente a falta de oxigenação do punho vai causando essa dormência. Associado a isso, a vitamina do complexo B também tem um resultado muito bom. Quando a vitamina B e a tala não dão resultado, a gente ainda pode abrir mão de outro tratamento, que são as infiltrações. E quando as infiltrações o resultado não é adequado, a gente passa para o tratamento cirúrgico, que ele pode ser de duas formas. Ou um tratamento aberto, que a gente libera o ligamento, ou o tratamento endoscópico, que a gente consegue ver por dentro, por endoscopia, a liberação do nervo. Aí tem um resultado adequado. Dr. Paulo Randal, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Ana Paula. E qualquer dúvida, segue a gente nas redes sociais, que tem mais algumas coisas para a gente poder explicar melhor.
O Você Melhor deste domingo vai ficando por aqui. Quero agradecer a nossa parceira, a Loja Arqué, empresa do Grupo Vocton. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, além da edição nacional pela RBI TV. Para rever, acesse o canal do YouTube. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band. Até lá!